E aí, estão preparados para mais uma aula de língua portuguesa? Chegamos na 24ª aula de português. Hoje vamos estudar, vamos dar continuação a artigo e numeral. Mas antes disso, eu vou aqui ler para vocês uma reflexão do dia que diz o seguinte, vejamos. Sem sonhos, a vida não tem brilho. Sem metas, os sonhos não têm alicerces. Sem prioridades, os sonhos não se tornam reais. Sonhe, trace metas, estabeleça as prioridades e corra risco para executar seus sonhos. Melhor é errar por tentar do que errar por omitir. É um texto, eu deixo aqui essa reflexão para vocês, de Augusto Cury. Então, vamos fazer o seguinte, peguem o caderno de vocês, façam as anotações necessárias e força. Tudo isso já está passando e em breve estaremos juntos novamente. Tá certo? Vamos na fé. Então, vamos começar falando do que é um artigo. É uma palavra que acompanha e antecede o substantivo, definindo ou indefinindo. Como assim? Antecede o substantivo, mas e o que é um substantivo? Vocês lembram? Substantivo é a palavra que dá nome a seres de uma mesma espécie. Quando eu me refiro a mesa, cadeira, lápis, borracha, cabelo, batom, olhos, Tudo isso é substantivo. Aí ele antecede. Vem antes, sim. Por exemplo, quando eu quero falar a cadeira ou as cadeiras no plural, o a e o as são artigos, porque os artigos eles acompanham e antecedem o substantivo, ok? O artigo ele acompanha ou ele antecede o substantivo. Mas são dois tipos. Os artigos estão divididos em artigos definidos e artigos indefinidos. Mas quais são os artigos definidos? Vamos lá? O, a, os, as. E os artigos indefinidos? Por que indefinido? Porque não define. Uma, uns e umas. Vimos aí? Façam as anotações necessárias, lembrando que os artigos estão divididos em dois, eles podem ser artigos definidos e indefinidos. Então, observe essa tabela aqui para vocês. De um lado, eu tenho os artigos definidos e do outro, os artigos indefinidos. Quando eu falar para vocês os artigos definidos no singular, o, a. E os artigos definidos no plural, os, as. Ok? Agora eu vou falar dos artigos indefinidos no singular, uma. No plural, uns e umas. Deixou aí para vocês essa tabela, vocês façam as anotações, porque é muito importante, tá certo? Para que vocês saibam que artigo é a palavra que antecede o substantivo. Já descobriram o que é substantivo, não é mesmo? Então, lembrando, os artigos eles também podem estar no singular, mas eles podem também estar no plural. Pois bem, vimos que os artigos eles podem ser definidos e indefinidos. Vamos agora para o significado do numeral. O que é um numeral? Numeral é a palavra que indica os seres em termos numéricos, isto é, que atribui quantidade aos seres ou a situações em determinada sequência. Agora sim, os numerais eles classificam-se em cardinais, ordinais, fracionários e multiplicativos. Vamos estudar cada um deles, ok? Então, agora vamos falar da classificação dos numerais. Por que, professora, numerais junto com artigo? Porque às vezes a gente quer se referir à quantidade. Eu tenho uma blusa. Quando eu falo uma, eu estou me referindo à quantidade. Eu só tenho uma. Mas quando eu peço que Maria pegue no meu guarda-roupa uma blusa, uma, em meio a várias, qualquer uma não está definindo. Então, nesse momento, eu usei um artigo indefinido e em outro momento um numeral. Tá certo? Por isso que eu coloquei aqui os dois para vocês. Então, vamos lá. Os numerais, eles podem ser cardinais. E o que são numerais cardinais? Indicam contagem, medida. É um número básico, esse que a gente usa. Por exemplo, 1, 2, 100, 1000 e etc. Exemplo, há 20 alunos na sala. Há 20 alunos. 20, numeral, cardinal, números... indicam contagem, medida, é um número básico, tá ok? E os números ordinais, quando vocês estão aí nas fileiras, sentados nas carteiras, a gente conta primeiro, segundo, terceiro,
não é mesmo? Então, eles indicam ordem. Vamos lá. Indicam a ordem ou lugar do ser numa série dada. Por exemplo, primeiro, segundo, centésimo e etc. Então, aqui temos um exemplo. Na listagem dos aprovados, seu nome aparece em 10º lugar. Então, 10º aí é um numeral cardinal, porque na sequência ficou em 10º. Fracionários indica a parte de um inteiro, ou seja, a divisão dos seres. Por exemplo, meio, terço, 2/5, muito usado também em receita de bolo, não é mesmo? E várias outras coisas. Comemos a metade da pizza. São numerais, porque, ó, fracionário, a metade. Temos também os multiplicativos, expressam a ideia de multiplicação dos seres, indicando quantas vezes a quantidade foi aumentada. Por exemplo, dobro, triplo, quíntuplo e etc. Exemplo, Patrícia é o triplo mais aplicada que sua irmã, ou seja, ela é 3 vezes mais aplicada que a irmã. Então, vimos aí a classificação dos numerais. Os numerais, eles podem ser cardinais, ordinais, fracionários e multiplicativos. Então, agora que vocês já sabem a diferença de artigo e numeral, vamos desenvolver essas atividades, tá certo? Nesse momento, pega aí o caderno de vocês, pause o vídeo, tá? Não fique esperando a resposta, confira se vocês já estão por dentro do assunto. Primeira questão, classifique os numerais das orações abaixo. Classificar se são ordinais, cardinais, fracionários ou multiplicativos, ok? Vamos lá. Nossa equipe fez 6 pontos. E aí? 6, cardinal, fracionário, multiplicativo ou ordinal? Qual? Vamos lá? Muito bem, parabéns para quem acertou. Cardinal. Próximo. Depois de tantas compras, fiquei com um terço do dinheiro. E agora? Fracionário. Consegui alcançar o 2º lugar. Segundo aí. Ordinal. Meu amigo recebeu o triplo. Olha, eu estou falando do triplo. Multiplicativo. Letra E. Daremos às meninas o dobro de nossos brindes. Multiplicativo. Parabéns. É isso mesmo, não tem segredo, tá certo? Vamos para a segunda. Classifica as orações de acordo com o código representado. A, vocês vão colocar A, se vocês acham que é artigo definido, ou B, se vocês acham que na frase tem artigo indefinido. Vamos lá. Uns alunos chegaram mais cedo à escola. Uns. Artigo definido. Muito bem. Eu não vou colocar aí não, mas vocês coloquem aí no caderno de vocês, tá certo? O bem sempre vence o mal. Então, A porque vai ser artigo definido. Olha a C. Preciso de uma explicação para o fato. Eu preciso de uma explicação. Artigo indefinido. B. Chegaram as encomendas. As encomendas. A. Artigo definido. Nessa loja vende-se uns artigos importados. Muito bem, quem respondeu a letra B, artigo indefinido. Concluímos assim mais um assunto de língua portuguesa, artigo e numeral, tá certo? Deixo aqui para vocês uma atividade que é o desafio, né? Vou deixar aqui um link também para vocês. E no livro, né, para vocês acompanhar e fazer as páginas 79 e 80 até o H, tá certo? Beijos no coração, fique com Deus e até a próxima!